Bem-vindos novamente. Hoje a gente vai abordar um tema que eu sempre quis falar aqui na página. Enrolei um pouquinho para ver quanto tempo a gente conseguia transitar da arquitetura para a permacultura. É um tema que eu acho que tem tudo a ver, casa tudo a ver não só com os métodos construtivos, mas com a maneira de habitar no planeta, né? Com a maneira que o ser humano vem habitando, os processos que ele vem para a degradação do meio ambiente. Então achei um tema interessante da gente tratar aqui e começar esse caminho na página. Então, para falar de permacultura, vamos levar ao pé da letra. Cultura da permanência, a permacultura. Hoje o que a gente vive é completamente o contrário. A gente vive uma cultura da impermanência. Impermanência de ciclos. Se a gente vê a nossa água, por exemplo, a maneira como ela é usada e devolvida para os rios, como a gente já falou em saneamento, ela é uma maneira completamente insustentável e impermanente. A gente esgota recursos. Na construção, não preciso nem falar. A gente degrada do meio ambiente e não devolve, como é o caso do mármore, do gesso, das pedras no geral, né, do cimento, em que a gente tem uma exploração muito grande, retira do ambiente e não retoma. Então, como eu consigo fazer com que o meu habitat seja permanente, abundante em alimento, em construção, em ciclos fechados, como é o caso da água, do esgoto e do alimento? O termo permacultura ele foi difundido por Bill Mollison e David Holmgren. David Holmgren, acho que é isso. Dois australianos que difundiram essa técnica pelo mundo, trazendo o conceito de habitat humano aliado à natureza, ou seja, aquele habitat que nos permite permanecer junto ao meio ambiente sem degradar, fechando ciclos com esse. Como é o caso da bioconstrução. Quando a gente fala de bioconstrução, a gente está falando de chegar no meu terreno, olhar o que ele me fornece e daquilo que ele me fornece eu construo minha casa. Eu não preciso ter um transporte de longa distância, eu não preciso ter um material que eu não consigo na minha região. E a mão de obra, né? A gente pouco fala de mão de obra, sempre que a gente fala de sustentabilidade a gente pensa muito no material, mas a mão de obra ela é algo também que a gente tem que levar em consideração quando a gente quer atingir o pilar da sustentabilidade, os três pilares da sustentabilidade, que é ambiental, social e econômico. Muitas vezes a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa numa grande faixa verde, né, natureza, não sei o quê, mas não. A sustentabilidade ela também tem a questão social que a gente, principalmente o pessoal da construção, não leva em conta. Então, como que eu posso fazer uma obra completamente sustentável, com materiais sustentáveis, mas no fundo eu desvalorizo minha mão de obra? Será que eu estou sendo sustentável nesse caso? O caso do tratamento do esgoto, captação da água da chuva é a mesma coisa. O nosso esgoto, por exemplo, ele tem os 3 macronutrientes essenciais para uma plantação, que é o NPK, o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Então, como é que a gente consegue ter um problema tão grave sanitário no Brasil e um problema tão grave de alimentação, sendo que o principal nutriente das plantações estão no nosso esgoto? Sendo que a gente consegue de repente mesclar as duas coisas e resolver uma só. É isso que a permacultura vai trazer, esse conceito da gente conseguir suprir as nossas necessidades sem comprometer aqueles ciclos vivos que estão à nossa volta, seja em água, seja em espécies, em meio ambiente, em culturas, em ser humano e produção de alimentos. Junto ao saneamento, à bioconstrução, a gente tem também o conceito da produção de alimentos no próprio terreno. Ou seja, como eu posso produzir dentro do meu próprio terreno alimentos para que eu me torne autossuficiente e possa compartilhar com a minha comunidade. A gente sempre ouve bastante na permacultura falar do conceito da agrofloresta. A agrofloresta é um sistema não convencional de agricultura que tem se difundido, que limita os processos cíclicos da natureza. Então, se eu estou aqui embaixo de uma árvore, por exemplo, ela cai folhas. Essas folhas depois elas vão se decompor, fornecer nutrientes para o solo, depois fornecer novamente nutrientes para essa árvore. Ou seja, vocês percebem que são ciclos fechados? É esse conceito de ser humano habitando, aproveitando os processos naturais, aproveitando as habilidades que nós temos para acelerar processos naturais, que vai fazer parte da permacultura, ou seja, a cultura da permanência, permanência do ser humano no espaço habitado. Dando agora um exemplo prático. Se eu tenho uma casa bioconstruída com materiais locais, essa minha casa, ela capta água da chuva. Essa água eu utilizo na minha torneira, no meu vaso sanitário, no meu chuveiro. O esgoto que sai do meu chuveiro e do meu vaso sanitário, ele é reutilizado para fornecer nutrientes para as plantas. Essas plantas vão me dar alimento e eu vou devolver esses nutrientes para as plantas. Vocês percebem esse ciclo fechado? Esse é um dos conceitos da permacultura. Alimentos na propriedade. Se eu uso conceitos abundantes como o conceito da agrofloresta, que é um tema que nós vamos falar aqui, eu estou bem ansioso para isso, inclusive,
a gente consegue produzir, ter uma alta produtividade dentro do nosso terreno e inclusive compartilhar com a nossa vizinhança. Então toda essa questão da autossuficiência do ser humano no terreno, não se tratando apenas da casa, do edifício, porque muitas vezes a gente fala de arquitetura sustentável. Eu vou fazer uma casa sustentável. Só que se eu uso uma casa com muitos materiais ecológicos e essa casa joga o esgoto no rio, ou então todo o alimento que eu consumo eu jogo no lixo convencional, eu não faço um sistema de compostagem, eu estou deixando de aproveitar todos aqueles nutrientes que o alimento nos fornece. Então a permacultura vai trazer toda essa ideia do ser humano fechando ciclos junto com a natureza. Obviamente esse vídeo foi uma introdução, inclusive um teste. Eu quero que vocês comentem comigo aqui quem já conhece a permacultura, quem já conhece os sistemas agroflorestais e principalmente os arquitetos que já têm conhecimento dessa área e que vêm como uma possibilidade de crescimento da profissão, pensando que o ser humano, ao habitar um meio, ele não está habitando só o edifício, ele está habitando tudo que tem à volta. O impacto do ser humano no meio ambiente não se restringe ao local que o edifício está implantado, mas tudo aquilo que ele gera, desde solo, produção de alimentos, vizinhanças. Então, como que a gente consegue habitar como, por exemplo, os povos nativos, que por muito tempo conseguiram sobreviver simplesmente aproveitando recursos naturais que a nossa Mãe Terra fornece para a gente e que por algum motivo a gente se esqueceu, se afastou, se enxergou como um ser completamente externo à natureza. Com todo esse movimento que a gente vem tendo na pandemia, das pessoas que têm casa no interior indo para o interior, das pessoas que têm casa na praia indo e se estabelecendo na praia, eu acredito que o conceito de êxodo urbano venha muito mais forte nos próximos capítulos da história da humanidade, ou seja, a busca do ser humano pelo espaço rural. Ou seja, é nosso papel, nós criadores de espaços, arquitetos, agrônomos, engenheiros, que são pessoas que planejam o habitat humano, estarem ligados a esses conceitos da permacultura para que a gente não tenha um futuro insuficiente e que a gente quebre essa barreira da impermanência dos ciclos, da impermanência da natureza. Chegou o momento da gente aliar os processos do ser humano, o habitat humano, com o meio natural. Eu acho que esse é o futuro, inclusive é a única opção que nós temos se nós quisermos continuar vivendo em abundância aqui nesse planeta. Gratidão por mais um vídeo. Quem quiser comentar, me chamar para debater alguma ideia, estou super aberto sempre.